Desde o primeiro dia em que entrou naquela mansão, Luísa entendeu que aquele não era o seu lugar. Tudo ali parecia feito para lembrá-la disso. O mármore brilhava demais. As paredes cheiravam a riqueza antiga. E até o silêncio tinha um tom de superioridade. Ela era só mais uma empregada contratada para limpar, servir e desaparecer quando os donos passassem. Tinha 21 anos, um rosto doce, o cabelo sempre preso e as mãos marcadas pelo sabão. Viera da periferia com a esperança de juntar dinheiro para cuidar da mãe doente. Achava que se trabalhasse direito poderia mudar de vida. O que ela não sabia era que estava prestes a conhecer o tipo mais cruel de poder. Aquele que se disfarça de charme. O filho do patrão, Guilherme, era o herdeiro de um império da construção civil. Jovem, bonito e acostumado a conseguir tudo o que queria, ele via o mundo como um tabuleiro em que as pessoas serviam de peças. Quando cruzou o olhar com Luísa pela primeira vez, viu nela algo que o intrigou. Pureza misturada com coragem. Ela não abaixou os olhos nem fingiu indiferença. Apenas continuou o seu trabalho, o que para ele foi quase uma ofensa. Guilherme nunca suportou ser ignorado. E naquele instante, o que poderia ter sido um simples interesse passageiro virou um desafio pessoal. Conquistar aquela menina que parecia imune ao seu poder. Nos dias seguintes, ele começou a cercá-la de forma sutil. Elogios, piadas, olhares prolongados. Luísa, sempre educada, evitava qualquer conversa que não fosse de trabalho. Ela sentia algo errado naquela atenção. O jeito dele de falar, o sorriso que não chegava aos olhos, havia algo perigoso escondido por trás da simpatia. E estava certa. Guilherme não via nela uma pessoa, via um capricho. E quanto mais ela resistia, mais o desejo dele crescia. Até que, numa tarde de sexta-feira, quando a casa estava quase vazia, ele tentou forçar um beijo. Luísa o empurrou com força, o olhar firme, o coração acelerado. Disse que nunca mais se aproximasse dela e saiu tremendo, com as lágrimas caindo antes mesmo de chegar ao portão dos fundos. Mas o orgulho ferido de um homem arrogante pode ser mais perigoso que ódio declarado. E naquela mansão onde o respeito tinha preço, a vingança começou a nascer em silêncio. Depois daquele dia, o olhar de Guilherme mudou. Onde antes havia interesse, agora havia rancor. Ele não suportava lembrar da cena em que uma simples empregada o empurrou e o deixou falando sozinho. Aquilo feriu algo mais profundo do que o orgulho. Feriu o ego de um homem acostumado a ser temido. E a partir dali, Luísa passou a pagar caro por ter dito não. As ordens vinham mais ríspidas, o tom de voz carregado de ironia. Às vezes ele fazia questão de chamá-la na frente dos convidados, só para corrigi-la por bobagens. Aprende a servir direito. Menina, dizia com um sorriso frio, enquanto os outros riam, achando graça da crueldade. Luísa tentava ignorar. Precisava do emprego. A mãe ainda dependia do remédio caro que só o salário daquela casa podia pagar. Mas por dentro, ela se sentia diminuída a cada palavra, a cada gargalhada. À noite, chorava escondida no quartinho dos fundos, segurando o travesseiro para ninguém ouvir. Não entendia por que o mundo insistia em ser injusto com quem só queria trabalhar. Mesmo assim, no outro dia, acordava cedo, prendia o cabelo e voltava para a sala com a cabeça erguida. Orgulho não enchia prato, ela dizia para si mesma. Dignidade era o que restava quando tudo o mais tentava te destruir. Com o tempo, a crueldade dele se tornou rotina. Ele derrubava propositalmente copos d'água, mandava que ela limpasse o chão como uma boa empregada deve fazer. Às vezes, passava de carro perto do ponto de ônibus onde ela esperava, só para jogar uma piada. Quer carona, princesa da faxina? Os seguranças riam. Ela não respondia, engolia o choro e seguia andando. Até os outros funcionários começaram a evitá-la, com medo de também virarem alvo. Luísa se viu sozinha num mundo que parecia conspirar contra ela. Mas o destino tem um jeito curioso de equilibrar as coisas. Às vezes demora, às vezes fere, mas ele observa. E enquanto Guilherme colecionava risadas e desprezos, a vida
Silenciosamente, começava a prescrever o preço que ele um dia pagaria. E seria alto. O tempo passou devagar naquela casa. Cada manhã parecia um castigo. Cada noite, um lembrete do quanto ela era pequena aos olhos de quem mandava. Mas o coração humano tem um limite, e o de Luísa já estava cansado de ser pisado. Um dia, depois de mais uma humilhação, quando Guilherme, diante dos amigos, a obrigou a servir champanhe ajoelhada. Como se fosse uma piada de mau gosto. Ela foi até o quarto. Respirou fundo e olhou para a própria imagem no espelho rachado. O rosto ainda era jovem, mas os olhos já carregavam um peso que nenhuma moça de 21 anos devia ter. Ela sabia que, se ficasse, acabaria acreditando nas mentiras que ele jogava contra ela todos os dias. Pegou sua bolsa, juntou as poucas roupas que tinha e escreveu uma carta curta para a dona da casa. Agradeço a oportunidade, mas preciso seguir outro caminho. Deixou o bilhete sobre a mesa e foi embora, sem se despedir de ninguém. Guilherme só soube da demissão no dia seguinte. Fingiu indiferença, mas algo dentro dele se incomodou. A casa parecia mais vazia. Por mais que ele tentasse convencer a si mesmo de que era melhor assim, uma parte silenciosa sentia falta da presença dela, da voz calma, do jeito educado, da coragem escondida. Só que o orgulho era maior que o arrependimento. Problema dela, murmurou, e voltou para a vida de festas, viagens e aparências. O dinheiro parecia resolver tudo, até o dia em que deixou de resolver. Enquanto isso, Luísa tentava recomeçar. Arrumou um trabalho simples numa pequena padaria e alugou um quarto modesto, perto do hospital da mãe. A vida era dura, mas pela primeira vez ela se sentia livre. A cada madrugada, enquanto amassava massa e o cheiro do pão tomava o ar, lembrava das humilhações e prometia nunca mais deixar ninguém roubar o pouco de paz que conquistou. Não sabia, porém, que o destino ainda não havia terminado o que começou naquela mansão. A vida tem um jeito cruel de entrelaçar caminhos, mesmo quando juramos nunca mais olhar para trás. Anos depois, quando o nome de Guilherme apareceu estampado nas manchetes de um escândalo empresarial, Luísa apenas baixou o rádio e respirou fundo. Não sorriu, não comemorou, porque sabia, o mundo gira, mas o coração de quem foi ferido só encontra paz quando aprende a perdoar. E ela ainda não estava pronta para isso. O nome Ferraz era sinônimo de poder. As construtoras da família estavam espalhadas por todo o país, erguidas sobre cimento, dinheiro e vaidade. Guilherme cresceu acreditando que nada podia atingi-lo. Tudo parecia eterno. Os carros, as festas, os contratos milionários. Mas a arrogância costuma ser como rachadura em concreto, invisível no começo, fatal no final. E o primeiro sinal de que a fortuna tinha prazo veio silencioso, numa manhã de segunda-feira, quando um sócio antigo denunciou fraudes em licitações. Em poucos dias, o nome da família estava nas manchetes, e a mesma imprensa que antes o aplaudia, agora o chamava de corrupto. O pai adoeceu de vergonha. Os clientes sumiram. Os advogados se multiplicaram. O que antes era luxo virou medo. Guilherme tentava disfarçar o pânico. Andava pelos corredores da mansão como quem busca algo que perdeu dentro de si. Pela primeira vez, as risadas haviam sumido. O celular, que antes tocava sem parar com convites e bajulações, agora só trazia cobranças. E ele percebeu, tarde demais, que o poder que achava ter era emprestado. O dinheiro do pai era o escudo, e aquele escudo estava se despedaçando. Com a falência, vieram as traições. Amigos desapareceram. A noiva terminou. Os funcionários que o temiam agora o ignoravam. Foi quando entendeu o quanto a solidão pesa quando não há mais ninguém interessado em fingir afeto. A mansão foi colocada à venda. O pai, com a saúde debilitada, foi internado. E Guilherme, que sempre teve tudo ao alcance das mãos, precisou encarar o próprio reflexo sem máscara. Passava horas sentado na varanda vazia,
olhando para o portão por onde Luísa um dia saiu. Pensava, sem admitir, em como ela tinha sido a única pessoa que não se curvou. A lembrança do não que ela lhe deu já não parecia humilhação, parecia aviso. Um aviso que ele ignorou. Meses depois, o Império Ferraz ruiu de vez. Tudo que restou foi uma conta bancária congelada, dívidas e uma história manchada. Pela primeira vez, Guilherme teve que procurar emprego. Descobriu que, sem o sobrenome poderoso, seu currículo não impressionava ninguém. O mundo parecia pequeno demais para quem só sabia viver grande. E foi nesse abismo que o destino resolveu agir novamente. Porque a vida, às vezes, espera o momento certo para juntar quem precisa se reencontrar. Não por amor, mas por lição. Naquela manhã chuvosa, Guilherme saiu de casa com o semblante de quem já não espera mais nada. O carro velho que usava agora não lembrava em nada os veículos luxuosos que um dia dirigira. Estava cansado, abatido e com a cabeça cheia de dívidas e arrependimentos. A chuva caía grossa, lavando as ruas como se o próprio céu quisesse apagar o nome dele do mapa. No caminho para uma entrevista de emprego, a terceira em 2 meses, ele olhava fixamente pela janela, tentando ignorar o nó no estômago. De repente, um caminhão perdeu o controle na pista molhada. Houve um barulho ensurdecedor, um clarão de luz, e tudo escureceu. O carro de Guilherme foi atingido em cheio. O corpo dele ficou preso entre as ferragens, o som da chuva misturado ao do metal retorcido. A ambulância demorou, o trânsito parou, e por alguns minutos ele acreditou que morreria ali, anônimo, sem ninguém para sentir falta. Enquanto isso, a alguns quarteirões dali, Luísa saía do hospital onde agora trabalhava como técnica de enfermagem. Depois de anos de esforço, ela tinha conseguido terminar um curso e mudar de vida. Ainda não ganhava muito, mas tinha orgulho de cada conquista. Era uma mulher mais forte, madura, e com a serenidade de quem aprendeu a sobreviver sem perder a bondade. Quando o rádio do ônibus anunciou o acidente, ela não imaginou que o destino estava prestes a chamá-la, de volta para um passado que jurou esquecer. Minutos depois, o pronto-socorro virou um redemoinho de sirenes, vozes e correria. Os paramédicos chegaram com um homem inconsciente, o rosto coberto de sangue, o corpo machucado. Luísa, acostumada a manter a calma, pegou a maca e ajudou a empurrá-lo até a sala de emergência. Quando o médico pediu para limpar o ferimento e ela afastou o lençol, o tempo parou. Era ele, Guilherme, o mesmo olhar altivo de anos atrás, agora apagado pelo sofrimento. O mesmo homem que um dia a fez chorar, agora completamente indefeso diante dela. Por um instante o coração dela vacilou, mas não havia espaço para ódio. Só um silêncio pesado, cheio de lembranças. Ela respirou fundo, prendeu o cabelo e começou a fazer o que sempre soube fazer: cuidar. Enquanto estancava o sangue e monitorava os sinais vitais, pensou em quantas voltas a vida dá. Ele, que um dia a fez se ajoelhar, agora estava deitado, frágil, nas mãos dela. E sem saber, o destino acabava de começar o seu acerto de contas. 3 dias depois do acidente, Guilherme acordou com o som distante de máquinas e o cheiro de hospital. Por um momento, acreditou que ainda estava sonhando. Tentou mover o corpo, mas uma dor aguda percorreu o peito. O braço direito estava engessado, o rosto coberto de curativos, e o ar que respirava vinha com dificuldade. Virou o rosto e viu, através da névoa do cansaço, uma figura familiar. O coração acelerou. Luísa, sentada ao lado da cama, conferindo os aparelhos, com o mesmo semblante sereno de antes, mas mais forte, mais segura de si. Por um segundo pensou que era uma alucinação, mas não era, era real. A mulher que um dia ele humilhou agora era quem cuidava dele, e ele não sabia onde enfiar os olhos. Quando ela percebeu que ele havia despertado, levantou-se devagar. Não tente falar ainda, disse com voz calma profissional. Era como se o passado tivesse ficado do lado de fora da porta. Guilherme, envergonhado, tentou articular algo.
mas a garganta estava seca e o remorso, pesado demais para caber em palavras. Os olhos dele se encheram d'água. Nunca imaginou que veria aquela mulher de novo, muito menos assim. Tentou desviar o olhar, mas ela continuou fazendo o trabalho dela, firme, sem rancor, sem vingança. Aquilo doía mais do que qualquer castigo. Nos dias seguintes, enquanto se recuperava, ele observava Luísa de longe, admirando a paciência, a delicadeza, a forma como tratava todos com respeito. Não havia arrogância nela, nem desejo de retribuir a dor que ele causou. Era como se ela tivesse superado o que ele ainda carregava. Aquilo o consumia por dentro. À noite, quando o hospital silenciava, ele lembrava de cada palavra dita, de cada risada cruel, e sentia vergonha do homem que havia sido. Pela primeira vez, Guilherme entendeu o verdadeiro significado de ser pequeno. Certa tarde, quando ficou sozinho com ela, criou coragem para dizer algo. Luísa, eu não merecia a sua ajuda. Ela o encarou, sem raiva, mas com firmeza. Ninguém merece sofrer, Guilherme. O que eu fiz foi meu trabalho. E talvez um pouco de humanidade. As palavras ecoaram nele como um espelho sendo quebrado. Ele tentou sorrir, mas chorou. Chorou de arrependimento, de alívio, de vergonha. E naquele choro silencioso, sem que ela dissesse mais nada, a vingança que o destino havia preparado se transformou em lição. Depois que recebeu alta, Guilherme saiu do hospital andando devagar, apoiado numa bengala e carregando uma dor que não era apenas física. O acidente havia quebrado ossos, mas o que realmente o feriu foi ver o reflexo do próprio erro nos olhos de Luísa. Não havia ódio neles, e isso o desarmava completamente. Era mais fácil se defender de quem nos odeia do que encarar a bondade, de quem a gente machucou. Ele tentou agradecer, mas ela apenas respondeu: "Viva diferente." Essas duas palavras ficaram ecoando na cabeça dele durante dias. Viva diferente? O que aquilo queria dizer para um homem que não sabia viver sem poder? De volta à realidade, percebeu que não tinha para onde ir. A antiga mansão havia sido vendida. O pai agora morava com uma irmã distante e quase não falava. O nome Ferraz havia virado sinônimo de vergonha nos jornais. Amigos? Nenhum. Trabalho? Nenhum. O dinheiro que sobrou mal dava para pagar um pequeno quarto numa pensão simples do centro. A cada noite, deitado numa cama dura, Guilherme pensava em Luísa e na serenidade dela. Como alguém que sofreu tanto podia seguir em frente sem se tornar amargo? Ele queria entender aquilo. Precisava entender, porque dentro dele ainda havia algo podre que precisava ser curado. Na semana seguinte, voltou ao hospital. Queria vê-la não por orgulho, mas por necessidade. Esperou horas no corredor até que ela saísse do plantão. Quando o olhar dela o encontrou, ela pareceu surpresa, mas não recuou. Ele respirou fundo e falou: "Eu perdi tudo. E talvez fosse isso que eu precisava para entender o valor de cada coisa que eu tinha." Luísa o ouviu em silêncio. Depois disse apenas: "A vida não tira para punir. Às vezes tira para ensinar." E virou-se para ir embora. Essas palavras, simples e diretas, o atingiram mais do que qualquer discurso. Naquela noite, Guilherme caminhou pelas ruas chuvosas de São Paulo, sentindo algo que há muito tempo não sentia: vontade de recomeçar. Pensou em procurar um trabalho honesto, em começar pequeno. Pela primeira vez, queria ser alguém de quem pudesse se orgulhar, não por títulos, mas por caráter. E mesmo sem saber, cada passo que dava naquela calçada molhada o aproximava de um futuro que o destino ainda reservava. Um futuro em que ele e Luísa voltariam a se cruzar de um jeito que mudaria tudo, mais uma vez. Os dias seguintes foram uma mistura de silêncio e recomeço. Guilherme acordava cedo, vestia roupas simples e caminhava pelas ruas em busca de qualquer trabalho que aceitasse alguém sem referências. O orgulho, antes tão pesado, agora parecia inútil. Depois de dezenas de recusas, conseguiu um emprego como assistente num pequeno depósito de materiais de construção.
O dono, um senhor de fala calma e olhar justo, o contratou sem perguntas. Aqui ninguém é melhor que ninguém. Trabalhe direito e tá tudo certo, disse. Aquela frase tão simples soou para Guilherme como uma segunda chance. Pela primeira vez ele ganhava algo não por causa do sobrenome, mas por mérito. Os dias no depósito eram duros. Poeira, caixas pesadas, almoço rápido num marmitex barato. Mas curiosamente havia paz. Cada entrega concluída, cada cliente satisfeito, trazia uma sensação nova, dignidade. Às vezes, ele olhava as mãos calejadas e pensava que talvez fosse aquilo que sempre faltou, o esforço real. À noite, exausto, voltava para a pensão e lia livros emprestados de uma pequena biblioteca comunitária. Lia sobre empatia, fé e propósito. E aos poucos o homem arrogante dava lugar a alguém que aprendia a enxergar beleza nas coisas simples, o cheiro do café, o sorriso de um desconhecido, o pôr do sol entre os prédios. Certo dia, voltando do trabalho, viu um tumulto na rua. Um carro havia parado bruscamente e uma moto se espatifado ao lado. As pessoas se aglomeravam, filmando com o celular, sem ajudar. Guilherme correu. O motoqueiro estava caído, sangrando, desacordado. Ele agiu por instinto, lembrando dos procedimentos que vira. Luísa fazer no hospital. Imobilizou o pescoço. Chamou socorro e ficou ali, segurando a mão do homem até a ambulância chegar. Quando o resgate veio, o paramédico olhou para ele e disse: "Você salvou a vida desse cara." Guilherme ficou em silêncio, mas por dentro sentiu algo acender. Talvez fosse o início do perdão que ele devia a si mesmo. Naquela noite, olhou para o céu e murmurou: "Obrigado, Luísa, por me ensinar o que é humanidade sem precisar dizer uma palavra." Ele não sabia, mas o destino já o observava com um novo plano. Um encontro inesperado que mostraria que a vida nunca esquece quem aprende a lição, mas também nunca deixa de testar quem diz ter mudado. O tempo passou mais rápido do que Guilherme imaginava. 2 anos se foram desde o acidente. Agora ele tinha uma vida simples, mas honesta. O depósito onde trabalhava cresceu, e o patrão, satisfeito com seu empenho, o promoveu a encarregado. Ele administrava pequenas equipes, ajudava clientes e era respeitado por todos. O salário ainda era modesto, mas o orgulho vinha do esforço, não do nome. Às vezes ainda lembrava da antiga mansão, do pai, da queda, de Luísa. Lembrava principalmente dos olhos dela, não os de antes, assustados e feridos, mas os do hospital, cheios de calma e força. Aquela imagem o acompanhava sempre, como um lembrete silencioso de que a vida dá o troco sem precisar gritar. Numa tarde quente de sábado, o depósito estava prestes a fechar quando um carro estacionou na frente. Era um veículo simples, mas o motorista parecia aflito. "Por favor, alguém aqui pode me ajudar? A mulher que está comigo passou mal", disse desesperado. Guilherme correu até o carro. No banco do passageiro, uma mulher desmaiada, pálida, com o crachá de um hospital preso à roupa. O coração dele disparou antes mesmo de ver o rosto. Quando se inclinou para ajudar, o tempo parou de novo. Era Luísa. O mundo pareceu girar devagar. As lembranças voltaram como um filme acelerado. O corredor da mansão, as risadas, o hospital, o choro. Agora era ela quem estava frágil e ele quem estendia a mão. "Calma, eu tô aqui", disse, tentando controlar o tremor na voz. Chamou uma ambulância, colocou uma toalha sob a cabeça dela, verificou a respiração. O motorista explicou nervoso que ela havia desmaiado no caminho de casa depois de um plantão longo demais. O suor escorria pela testa de Guilherme, mas ele não arredou o pé. Quando a ambulância chegou, entrou junto, ignorando o espanto dos socorristas. "Ela é minha amiga", mentiu, só para poder ficar perto. No hospital, esperou no corredor por horas. A mente fervia de lembranças e de medo. Quando o médico finalmente saiu, disse que era exaustão e pressão baixa. "Ela vai ficar bem?" Guilherme suspirou como se estivesse segurando a respiração há anos. Pediu para vê-la. Quando entrou no quarto, ela dormia profundamente. O rosto estava sereno,
mas o corpo mostrava o cansaço de quem carrega o mundo nas costas. Ele sentou ao lado dela como ela um dia fez com ele, e ali, em silêncio, entendeu. A vida não o colocou ali para devolver nada. Colocou para curar o que ainda restava quebrado dentro dele. O quarto estava em silêncio quando Luísa abriu os olhos. A luz suave do fim da tarde entrava pelas frestas da cortina. E o primeiro som que ouviu foi o bip constante do monitor cardíaco. Por um instante não sabia onde estava. Depois, aos poucos, tudo voltou. O desmaio, o cansaço, a voz aflita de alguém chamando por ajuda. Virou o rosto e viu uma figura sentada ao lado da cama, de cabeça baixa, as mãos unidas como quem reza. O coração dela disparou. Guilherme. Ele estava ali, exatamente como ela havia estado anos atrás. Quieto, preocupado, diferente. Os olhos dele estavam cansados, mas havia neles algo novo, algo que ela nunca tinha visto antes. Paz. Você... começou ela, a voz fraca, quase um sussurro. Ele levantou o rosto surpreso e o olhar dele se cruzou. Fica tranquila, respondeu ele. Tá tudo bem agora. Ela tentou se sentar, mas ele a impediu com um gesto gentil. Você desmaiou, Luísa. Foi só cansaço, disseram os médicos. Ele sorriu de um jeito tímido, como quem ainda tem medo de não ser bem-vindo. Eu estava passando perto. Quando vi o carro, eu... Parou, sem saber como explicar o que o destino havia armado. Luísa o observava em silêncio. Não via mais o rapaz arrogante de antes, nem o herdeiro altivo que a fez se sentir invisível. Diante dela, havia um homem simples, humano, marcado por cicatrizes que iam além das que o corpo mostrava. E naquele instante, ela percebeu que o tempo tinha feito o que a raiva nunca faria, transformar. Você me salvou, disse ela, com um sorriso pequeno, cansado. Não, respondeu ele, desviando o olhar. Foi a vida que me deu a chance de fazer o certo, pelo menos uma vez. O silêncio que se seguiu foi leve, quase sagrado. Nenhum dos dois precisava dizer mais nada. Tudo o que fora gritado no passado se calava agora num único gesto, o olhar de gratidão e arrependimento que se encontravam. Ela estendeu a mão e ele, hesitante, segurou. Foi ali, no toque simples entre duas pessoas que a vida havia colocado em lados opostos, que o perdão aconteceu, não com palavras, mas com verdade. Quando o médico entrou, os dois já sorriam discretamente, como quem entende que certas histórias não precisam de finais grandiosos para ensinar. Às vezes, o verdadeiro final é o recomeço de uma alma em paz. Os dias passaram devagar depois daquela noite no hospital. Luísa se recuperava aos poucos e Guilherme insistia em visitá-la. No começo, ela achava que era apenas gratidão, um impulso de quem queria se redimir, mas havia algo diferente no olhar dele. Uma calma nova, um respeito silencioso. Ele nunca forçou conversas longas, nem tentou invadir o espaço dela. Apenas chegava, perguntava se estava bem, deixava uma flor sobre a mesa e ia embora. E era justamente essa simplicidade que mexia com ela. Não era o mesmo homem que um dia a fez chorar. Era alguém que aprendeu, à custa da própria dor, o valor de tratar alguém com cuidado. E essa transformação era visível em cada gesto, em cada palavra que não precisava ser dita. Quando ela voltou a trabalhar, os encontros se tornaram casuais. Às vezes ele aparecia com o caminhão do depósito para fazer uma entrega no hospital. Outras vezes, era ela quem saía para tomar um café rápido na esquina e o encontrava por acaso. Nessas horas, o tempo parecia brincar com os dois. Conversavam sobre coisas simples, o trânsito, o clima, o cheiro do pão quente vindo da padaria, mas havia um fio invisível entre eles, uma leveza que só existe quando duas pessoas já passaram juntas pelo pior. Certo dia, depois de um desses encontros, Luísa ficou parada na calçada, observando-o se afastar. Algo dentro dela sussurrou que talvez o perdão não tivesse sido o fim, mas o início de algo diferente. Não amor ainda, talvez afeto ou uma curiosidade calma de alma para alma. O tipo de laço que nasce quando o destino junta duas histórias que tinham tudo para se odiar, mas acabaram se reconhecendo. À noite, Guilherme também pensava nela. Não com culpa, como antes,
mas com um tipo de admiração que ele não sabia nomear. Ela havia se tornado sua lembrança preferida, a voz serena que o fazia acreditar que ainda existia bondade no mundo. E pela primeira vez em muitos anos, ele adormeceu em paz, sem remorso, sem medo, apenas com a esperança tímida de que talvez o amanhã trouxesse um reencontro e que, se isso acontecesse, ele saberia fazer tudo diferente. O tempo, aquele mesmo que separa e cura, tratou de seguir o seu curso. Meses se passaram desde o último encontro. Guilherme continuava no depósito, mas agora coordenava pequenos projetos sociais. Ajudava ex-detentos a conseguir emprego, arrecadava materiais de construção para famílias que perderam tudo nas enchentes. O homem que antes vivia para si agora vivia para os outros. Já não buscava aplausos nem reconhecimento, buscava sentido. E cada gesto, cada ajuda silenciosa, era como se devolvesse um pouco da dignidade que um dia ele tirou de alguém. Às vezes, quando o sol se punha, ele pensava em Luísa, não com saudade dolorida, mas com ternura. Era como se ela ainda estivesse presente em cada escolha boa que ele fazia. Numa tarde nublada, o destino, sempre curioso, resolveu brincar outra vez. Guilherme entregava doações num centro comunitário novo na cidade, e entre os voluntários viu uma silhueta familiar, o cabelo preso, o olhar firme. O coração dele acelerou antes mesmo de confirmar o que os olhos já sabiam. Luísa. Ela também estava ali, ajudando-o a organizar as cestas básicas com o mesmo sorriso calmo e sincero. Quando o viu, ficou alguns segundos imóvel, como se o tempo tivesse parado. Depois sorriu, aquele sorriso pequeno que guarda 1000 palavras não ditas. Ele respondeu com outro sorriso, tímido, grato, e naquele instante tudo pareceu fazer sentido. Trabalharam lado a lado o resto da tarde, conversaram pouco, riram de coisas simples, dividiram silêncios confortáveis. Nenhum dos dois precisou explicar nada. O passado estava ali, mas leve, como uma lembrança que já não doía. Quando o sol começou a se esconder atrás dos prédios, ela se despediu. Mas antes de ir, ele disse: Luísa, você já pensou que talvez o destino só tenha feito a gente se perder para poder nos ensinar a nos encontrar direito? Ela parou, olhou para ele e respondeu: ou talvez ele só tenha esperado a gente virar gente de verdade para se reconhecer. Ficaram se olhando por alguns segundos, sem pressa, sem promessas. Havia algo nos olhos dela que não era amor declarado, mas também não era distância. Era como se a vida lhes desse a chance de começar uma nova história, desta vez, do jeito certo, sem mágoa, sem orgulho, sem dor. Quando ela virou e foi embora, Guilherme permaneceu parado, observando-a sumir entre as pessoas. E pela primeira vez desde que tudo começou, ele sorriu de verdade. Um sorriso sereno, cheio de paz, como quem finalmente entende que o perdão é o único caminho de volta para casa. E naquele sorriso silencioso, o público podia sentir: o fim daquela história talvez fosse só o começo de outra.